Léo Saldanha, Escola de Negócios da Fotografia. Essa semana está tendo bastante barulho aí sobre o lançamento das novidades da Adobe com Lightroom, Photoshop, seus programas em relação à inteligência artificial e, por exemplo, fazer o efeito, né, a seleção com máscara, o masking lá, automático e facilitando muito a vida, né, dos fotógrafos. Mas o que eu vou trazer aqui é outro assunto que eu acho que o impacto das coisas que a Adobe disse aí nos últimos dias merece muita atenção, porque envolve a venda de fotos e a possibilidade de dar valor para aquilo que é digital, mesmo com esse ambiente tão democrático, né, que as pessoas podem copiar uma foto e usar essa foto do jeito que quiser, né? Com o NFT isso está caminhando para uma mudança. E o Photoshop, né, a pessoa responsável pela Adobe na área da Photoshop, o diretor de produto da Photoshop, da Adobe, o Scott Belsky, ele confirmou numa matéria recente no podcast Decoder que o Photoshop vai receber uma opção prepare a NFT até o final desse mês. Agora, então é uma notícia impactante porque a Adobe, eu fiz um outro conteúdo aqui recente no canal falando da força da Adobe. É a quarta maior empresa de softwares do mundo, é uma empresa discreta no Vale do Silício, está lá em San José, na Califórnia, e virou um case. Fez um modelo de recorrência, de assinatura, antes ela vendia o software, né? Lembra a caixinha, né, do Photoshop e tudo mais, e depois ela foi para um modelo de uma assinatura com Lightroom e todos os seus programas, Photoshop e outros, né, um pacote lá que você pode comprar para estudante, para professor, para profissionais, para agências, coisa e tal, e criou uma verdadeira comunidade. Então vai muito além só do software. Tem o Creative Cloud, mas tem o Behance, que é uma comunidade de criativos e outras ferramentas. Pois bem, essa matéria aqui saiu na The Preview, super recente, de ontem, e ela traz aqui que o Scott Belsky, então, confirmou ao Verge e ao Decoder Podcast que o Photoshop fará uma prévia de um prepare como NFT. Então, isso para agora, esse mês, final agora de outubro, e o objetivo é evitar que as pessoas usem uma imagem sua e que usem como NFT em um blockchain sem elas terem criado aquele arquivo. Isso vai ajudar que a pessoa vende um NFT que ela realmente fez aquele arquivo. Por que isso é importante? NFT é o futuro da fotografia, na minha visão, junto com o blockchain. Por quê? Porque ele dá valor e cria seus marketplaces, você consegue vender e tem um certificado de autenticidade e um reconhecimento digital de que aquela peça é única, sendo uma foto, um vídeo, até para coisas físicas, né, tem sido vendido. Então, é uma tokenização de algo, um arquivo, uma imagem, um vídeo, e que você define se vai ter 10 tiragens, vai ter uma tiragem, quanto custa. Onde você vende isso? Em plataformas NFT, que estão se tornando cada vez mais populares, devem se tornar mais acessíveis. E aí, quando você vê a Adobe criando, dentro dessa tecnologia, já um botãozinho que você vai apertar para já preparar e transformar aquilo em NFT, é porque a coisa está ganhando uma dimensão fantástica. São milhões de usuários da Adobe no mundo, inclusive no Brasil. E um monte de fotógrafo nessa história, um monte de artista digital também. Então, o que a Adobe definiu como credenciais de conteúdo. Então, os criadores vão ser capazes de vincular o ID, né, a identificação da Adobe, numa carteira criptografada e cunhar o trabalho ali com plataformas NFT. E eles fizeram, eles vão se conectar e vão ser compatíveis, a Adobe está fazendo de uma tal forma que seja compatível com marketplaces conhecidos, como o OpenSea, o No Origin, Super Rare e o Rarible. Né? Desses aqui eu conheço o OpenSea e o Rarible. E vai ter um certificado verificado que vem com a criação de um NFT com as credenciais de conteúdo do Photoshop, provando que aquela fonte de arte é autêntica e que você criou. Então, isso é bem bacana. O Belsky, nessa entrevista, aqui na matéria que saiu na The Preview, que é bem boa a matéria, ele disse a Verge que os NFT criados com credenciais de conteúdo, eles vão ter dados de atribuição e que vão viver em um sistema de arquivos interplanetário, ou IPFS. Esses IPFS é um método descentralizado para hospedar arquivos
Então, um grupo de indivíduos é responsável por proteger os dados que ficam nesse IPFS e tornando eles disponíveis ao público, ao contrário de uma empresa ou entidade tendo controle. Então, é descentralizado, tem um grupo responsável. Essas credenciais de conteúdo fazem parte da iniciativa que a Adobe começou já tem um tempo, de autenticidade de conteúdo. E cada vez mais isso vai estar disponível nos arquivos gerados pelos programas da Adobe. Isso foi criado faz 2 anos e evoluiu para ajudar justamente os artistas a terem o controle e a autenticação do trabalho deles. O Belsky, ou Belsky, né? Não sei como que aí cada um chama, né? O sobrenome dele. Ele é fã de NFT, segundo a matéria, e ele prevê alguns travamentos inevitáveis no futuro, pessoas que vão usar esse arquivo, por exemplo, pegar o programa, criar com um arquivo que não é dele e tentar transformar aquilo em NFT. Isso pode gerar problemas, porque vai ter o blockchain e tudo mais. Vai parecer autêntico, mas pode ser fake. Isso é um problema, um desafio que vai existir, mas que eles, obviamente, vão investir aí. E aí, aqui até a matéria fala de um golpe de NFT, né? Que uma pessoa tentou criar um NFT. Na verdade, ela deu um golpe com o NFT dizendo que tinha criado uma obra do Banksy, né? Que era uma obra do Banksy, não era. E ele conseguiu levantar mais de 300 mil dólares em Ethereum, que é uma moeda, criptomoeda, de uma imagem que estava no site do Banksy. Então, ele usou isso e aí você vê que pode ser usado de uma forma nociva. Mas o que essas credenciais de autenticação da Adobe vão permitir é que os artistas tenham como criar diretamente nos programas da Adobe já um arquivo provando aquilo que eles fizeram e partindo do pressuposto que as pessoas vão ter boa fé. E aí, claro, que eles vão ter que evoluir para ter o controle dessa tecnologia. O CEO, aí, diretor de produto da Adobe, o Belsky, ele disse que ele acredita que as credenciais de conteúdo vão ajudar de uma forma que a prova daquela obra de arte não foi roubada. Mesmo que ele não possa evitar totalmente o roubo dessas imagens e que a pessoa tente converter aquilo em NFT, ele acredita que as pessoas vão seguir de uma forma bacana. Aí aqui uma das plataformas que tem conta no Twitter, a Rarible, que é uma desses marketplaces. Rarible, então você vai lá, é um desses marketplaces ou plataformas NFT, você vai lá e compra, paga para ter uma taxa, converte e pode colocar suas obras nessas plataformas para vender. E vender por muito dinheiro, tem gente vendendo, né? E aí eles anunciaram no Twitter deles grandes notícias aqui. Fechamos uma parceria com a Adobe e com a Content Auth, que é um controlador, certificador, para aprimorar a atribuição dos NFTs no Rarible. E agora os colecionadores vão poder ver nas carteiras deles o design NFT da mesma forma, o mesmo que foi usado para fazer a mineração daquele arquivo, e que isso vai fazer parte do CAI, da Adobe, que é o Content Authenticity Initiative, que é aqueles chamam de a iniciativa de autenticidade dos arquivos. Então, é um movimento importante, por quê? Porque nós temos aí o quanto um programa Photoshop e seus subprodutos ali da Adobe são usados pelos designers, pelos videomakers também, dependendo do tipo de programa da Adobe, para edição de vídeo, para foto, obviamente. E você ter essa opção de salvar um arquivo com NFT vai facilitar a vida, vai criar essa conexão direta e a gente vê aquilo que já tinha sido dito já tem um tempo, de que o blockchain, que NFT vem com força e vai ser cada vez mais dominante e vai se tornar mais mainstream, é o que está acontecendo, está dominando. A outra notícia que eu gostaria de mostrar aqui, em relação também à Adobe, é o quanto a Adobe está preocupada com essa parte de atribuir o crédito ao criador e a edição do histórico dos arquivos. Então, essa matéria aqui de outro site diz que a gente sabe desse problema de fotos roubadas e é complicado. A pessoa pega a sua foto, pode usar para notícia falsa, conteúdos fakes. Para minimizar isso, a Adobe trabalhando aí ela anunciou credenciais de conteúdo, uma ferramenta que é uma marca d'água sofisticada e codificada para os arquivos. Na prática, para os criadores de conteúdo, eles vão estabelecer uma propriedade clara da obra
e aqueles que baixarem o trabalho vão ser capazes de dizer de onde ele veio, verificar se ele teve muita manipulação ou não, né? E isso estreia como uma experiência ainda em beta. A opção dessas credenciais de conteúdo vai estar acessíveis aos usuários do Creative Cloud, por meio de vários fluxos de trabalho lá que já estão disponíveis, mas vai ter essa atribuição. Na versão desktop do Photoshop, os criadores serão capazes de tecer informações de identidade e até mesmo as edições de uma foto e uma imagem antes de exportá-la. Além dos metadados usuais, eles vão oferecer na Adobe, nessa plataforma, novas opções de transparência para profissionais criativos e artistas visuais, aí, artistas digitais, ao mesmo tempo reforçando a confiança do conteúdo para as pessoas que o visualizam, né? Então, disse aí o Will Allen, VP da Adobe, vice-presidente da Adobe. O recurso vai ser opcional, para que os usuários possam ter certeza de que estão perfeitamente satisfeitos com o anonimato, mas se você quiser ainda algum nível de atribuição, o Photoshop vai permitir que você selecione quais detalhes você quer mostrar, e dá para deixar o seu nome nos metadados, remover o histórico de edição de imagem, enfim, é interessante. E junto com essas credenciais incorporadas, os criadores também podem ter um estabelecimento de propriedade, vinculando seus perfis de mídia social, endereços de carteira criptografada e as imagens que vão ser usadas aí no Photoshop, né? Então, é bem interessante essa ideia e só se conecta com o que a gente acabou de falar aqui do NFT. Qualquer pessoa vai poder ver os registros de transparência de uma imagem, inspecionando em uma conta, um site que eles colocaram aqui como verify.contentauthenticity.org. Credenciais de conteúdo da Adobe Creative Cloud vai ser adicionada automaticamente aos ativos da Adobe Stock e ficará visível quando importada para o aplicativo do desktop, do Photoshop ou no site do Verify. A Adobe diz que pretende expandir esse kit de ferramentas e torná-lo um código aberto para que os desenvolvedores possam integrar suas credenciais ou credenciais de conteúdo em seus próprios produtos, o que é bacana. E você vê que isso está avançando, né? A coisa de, mesmo sendo digital, ter uma autenticidade, mesmo sendo digital, tendo valor com NFT e blockchain. Isso é um anúncio importante, um recurso também anunciado aí dessas coisas todas no Adobe Max que aconteceu essa semana. Tudo para valorizar a fotografia digital. Bem bacana. Veja o quanto a Adobe está investindo nisso, né, para tornar mesmo aquilo que é digital algo único e valioso, e tendo essa forma aí de, tanto com o NFT, de você já ter um botão que ajuda e facilita e conecta com as plataformas, quanto na parte de autenticidade e atribuição, né, de quem é a foto, o que é bem bacana. Basicamente é isso. Obrigado aí pela sua audiência e até a próxima.